O rito é o seguinte, o relator, ele lerá o relatório e depois eu passo a palavra aos advogados. A acusação, no caso, os deputados e a defesa do governador. Eu vou solicitar ao relator, uma vez que todos nós, membros do Tribunal Misto, assim como os advogados, receberam o relatório, para que ele não leia o relatório inteiro. Aí o que eu faço? Eu passo a palavra diretamente para os deputados e que terão 15 minutos para fazerem a sua sustentação e depois para os advogados da defesa. Depois começa a votação. Aí eu devolvo a palavra para o relator e ele passará a ler o voto dele. Após o relator ler o seu voto, eu vou colher o voto em ordem de antiguidade. Ou seja, o deputado votou pelo recebimento ou pela rejeição da denúncia. Então, eu passo a palavra ao desembargador. Ele poderá concordar com o relator, como poderá divergir do relator. E assim sucessivamente, até colhermos os 10 votos. Em caso de empate, sou eu. Eu, como presidente do Tribunal Misto, havendo empate, eu vou dar o voto de Minerva. Esperamos que não chegue a tanto. Santa Catarina teve um caso um pouco diferente do nosso, porque em Santa Catarina foi julgado o governador e a vice-governadora. Aqui nós estamos julgando apenas o governador. E também temos um detalhe, em Santa Catarina, o governador e a vice-governadora não estavam afastados. No nosso caso, o governador está afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça, 180 dias. Mas isso, evidentemente, vai depender de cada julgador. Eu não tenho como estimar o tempo de como cada julgador vai fundamentar o seu voto, quanto tempo ele vai levar, porque não tem limite. O julgador, ele não tem limite para prolatar o seu voto, para proferir o seu voto. Mas, com essa redução, havendo concordância dos advogados, como disse anteriormente, já que eles tiveram acesso ao relatório, já que todos do Tribunal Misto tiveram acesso ao relatório, não só o relatório, mas como todas as provas que foram produzidas, eu acredito que eles, os advogados, abrindo mão do relatório, nós já vamos economizar aí mais de 1 hora de tempo de julgamento, uma vez que me parece que o relatório tem mais de 100 folhas. Não, veja bem, isso vai depender, lógico, vai depender dele, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, todos os componentes já tiveram acesso ao relatório. Então, quer dizer, vai ler algo que todos já sabem que consta. Então, acho que não há necessidade. Isso é praxe no tribunal. Aqui no tribunal, todos, quando o advogado está presente e também tem acesso ao relatório, normalmente ele abre mão do relatório e começa já fazendo a sua sustentação oral. E após, se o advogado tiver alguma dúvida, ele poderá pedir esclarecimento ao relator. Mas acredito que isso não é necessário. Eu estou apenas aguardando os advogados chegarem para eu conversar com ele antes, mas certamente isso eu farei antes de iniciar a sessão. Com certeza, acredito que sim, porque já falei isso algumas vezes. Quero deixar bem claro que o julgamento político foi na Assembleia Legislativa. Aqui o julgamento é jurídico, é técnico, com toda transparência. Inclusive, quero aqui publicamente agradecer a imprensa por estar aqui, por dar total transparência e publicidade para que a sociedade possa verificar realmente como será feito esse julgamento. Então, e detalhe, não haverá procrastinação. Eu acho que a sociedade precisa ter uma resposta rápida, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, mas isso, evidentemente, vai ser decidido hoje. Nem que eu tenha que ficar aqui até... Esperamos que não, como disse, esperamos que não seja igual Santa Catarina, mas hoje nós vamos ter esse resultado, ou pelo recebimento da denúncia, ou pela rejeição da denúncia.
Acredito sim, acredito. Acredito que, lógico que tem. Embora seja um julgamento histórico, né? Nunca houve um julgamento desse. Todos os deputados, eles têm o quê? Eles têm uma assessoria jurídica na Assembleia Legislativa, que é através do procurador da Assembleia Legislativa. Como tem os assessores também. Então, portanto, não tenho dúvida nenhuma que todos eles estão aqui capacitados para julgar de forma técnica, jurídica e, acima de tudo, nós vamos fazer aqui é justiça. Ninguém está aqui trazendo o lado político, não há nenhum tipo de pressão nesse tribunal. Isso aí eu posso garantir aos senhores. Será um julgamento técnico, justo, transparente e num tempo razoável. Bom, em tese, né? Vamos falar em tese. Caso seja acolhida a denúncia, o relator tem 10 dias para entregar o seu acórdão, não é? E aí será publicado o acórdão, e a partir do momento da publicação, a defesa tem 20 dias para apresentar a defesa de mérito. E ali, nesse momento que ela apresentar a defesa de mérito, ela irá também o quê? Requerer as provas que ela pretende produzir, ou seja, prova documental, prova testemunhal e até prova pericial. E aí nós vamos marcar uma nova data para nós decidirmos quais são as provas que serão deferidas. Não, veja bem, nós estamos em novembro, hoje é dia 5 de novembro. Vai depender do tempo em que o relator, no caso, caso seja acolhida a denúncia em tese, conforme a jornalista me perguntou, ele terá 10 dias. Ele poderá entregar em 10 dias, como ele poderá entregar no segundo dia, no terceiro dia. Ou seja, o fato é que, cumprindo rigorosamente os prazos, que estão, inclusive, previstos e que foram antecipados aqui nesse tribunal e não houve impugnação de nenhuma das partes. Acreditamos que, em janeiro, nós possamos nos reunir para termos um julgamento final e definitivo. Salvo se houver perícia. Aí eu não tenho como garantir, porque a prova pericial é uma prova que demanda mais tempo. Mas toda a prova, como disse, ela tem que ser justificada. Não basta só você pleitear a prova, você tem que demonstrar o motivo pelo qual essa prova é indispensável para o deslinde da controvérsia. Aí depende, eu não sei qual tipo de perícia. Aí o advogado é que vai dizer, eu não tenho como responder. Não, veja bem, depois que as provas foram requeridas, ou forem requeridas, nós vamos nos reunir aqui no tribunal. E aí o tribunal misto irá decidir quais as provas que serão produzidas. Vamos marcar então uma nova data para quê? Ouvir, no caso, exemplo, as testemunhas, analisar as provas documentais que forem requeridas pelas partes, ou até qualquer julgador poderá requerer alguma prova que ele achar importante. Porque eu digo o seguinte, o juiz ele tem que julgar de acordo com a sua ciência e consciência. Portanto, cada um vai ter o seu livre convencimento para avaliar e para julgar. Então, se ele entender, o julgador, que necessita ouvir uma determinada testemunha para ele poder prolatar o seu voto, ele terá esse direito. Agora, evidentemente, esse conjunto todo de provas que serão produzidas serão avaliadas aqui no tribunal. Aí só pode me fazer uma pergunta. Mas no dia que for feita a instrução do processo, isso será no mesmo dia? Pode ser que sim ou pode ser que não. Vai depender do número de testemunhas que vão ser ouvidas, vão depender de outras provas, elementos de provas, que vão ser também produzidos no dia do julgamento. Mas eu quero só dizer o seguinte, a minha pretensão, evidentemente, que eu apenas presido o tribunal,
eu sou o coordenador dos trabalhos, eu acho que até na metade do mês de janeiro nós teremos um julgamento final, salvo, repito, se houver prova pericial, porque a prova pericial vai depender do perito, vai depender do tipo de perícia, aí eu não posso garantir que o julgamento final seja em janeiro. Desculpa, eu não estou ouvindo direito. Aí eu não posso responder. Não há nenhuma lei, nenhuma norma que diga, né, no caso, em tese, se o governador for afastado por 180 dias, como o senhor acabou de colocar, vamos admitir que seja acolhida a denúncia. Ele está afastado por 180 dias. Aí o senhor está me perguntando se durante esse período de 180 dias a perícia será concluída. Não sei responder. Aí vai depender também lá de Brasília. Não é? Quer dizer, nós temos dois processos. Nós temos um processo do Tribunal Misto e temos um processo correndo em Brasília. Agora, vamos falar aqui do Tribunal Misto. Se em 180 dias a perícia não foi concluída e terminou nesse período, certamente ele volta ao cargo. Olha, eu agradeço. Eu tenho que já são 10 horas, eu quero começar na hora, por favor, porque para nós conseguirmos, inclusive os desembargadores já chegaram, os deputados também já chegaram. Eu agradeço, então, a compreensão de todos e vamos dar início à nossa sessão.